Olá pessoal, gostaria de falar sobre o meu trabalho. O título dele é Gamificação no Ensino como Prática Motivacional na Educação 4.0. Os autores são eu, Wesley Soares de Souza, a professora doutora Karina Rondini e a professora doutora Luciene Rodrigues Cavalcante. Esse trabalho, o foco principal dele está em demonstrar como que as estratégias atuais de ensino estão em defasagem em relação ao que é proposto na educação 4.0, né? Então, aqui nós propomos demonstrar uma plataforma virtual que irá apoiar o ensino presencial com a aplicação de gamificação durante todo o processo de aprendizagem, né? Essa é a nossa abordagem, pegar uma determinada disciplina e acompanhar os temas daquela disciplina utilizando gamificação e verificar o quanto que a determinada turma consegue evoluir de uma forma melhor, mais eficiente no processo de aprendizado. Aqui como introdução eu coloquei uma citação: sob este ponto de vista, faz-se necessário que as escolas assumam uma posição clara diante das novas tecnologias, abrindo espaço educacional para didaticamente promover a experimentação por parte dos alunos da tecnologia cada vez mais próxima da realidade. O que nós vemos é que os alunos cada vez mais, né, nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens têm uma proximidade maior com a tecnologia. E nós precisamos trazer a educação nesse cenário, né, no cenário tecnológico, ou seja, aquilo que ela tem mais familiaridade, que é uma realidade diferente de épocas atrás. O aluno precisa ser visto como indivíduo completo e menos em notas sequenciais obtidas num determinado momento. Como nós havíamos falado no início, o método tradicional ele não funciona bem. Hoje em dia não dá mais certo, né? O aluno não pode ser visto como, tem que ser visto como um indivíduo completo e não como uma sequência de notas. Quer dizer, ele alcança um determinado conteúdo, tira nota, mas se naquele momento da prova ele não está bem para fazer aquela prova, quer dizer, ele é mal avaliado e não é realidade. Isso não é o fato realmente, né? E nós temos aqui junto para apoiar essa teoria Gardner, que traz a teoria das inteligências múltiplas, ou seja, cada indivíduo tem uma forma diferenciada de aprender. Então não adianta eu chegar na sala de aula, tacar o conteúdo para todo mundo e achar que todo mundo vai aprender da mesma forma. Não, não existe isso, né? Então existem formas diferentes de aprendizado e nós temos que achar como tentar alcançar a turma e, na verdade, conseguir enxergar as dificuldades de cada um, né, como indivíduo. A gente não consegue atender dentro de sala de aula um por um individualmente, mas a gente pode fazer um controle, um monitoramento fora de sala de aula de cada um, né, para que na próxima aula a gente tenha uma noção do que está acontecendo, né? E para nos ajudar com isso, nós temos os conceitos da educação 4.0. Nós iremos aplicar esse material, vai ser realizado em alunos do terceiro e quinto anos do ensino fundamental numa escola pública aqui no Noroeste Paulista. Métodos atuais de ensino, só para a gente ter uma revisão, né? Hoje nós temos conteúdos não multidisciplinares, quer dizer, o professor entra para dar aula de matemática, ele vai dar aula de matemática, né? Não vai fugir do conteúdo, vai dar aula de biologia, é biologia, né? Ou seja, não tem a inserção de outras disciplinas no conteúdo. A avaliação é mediante a provas que atestam o conhecimento daquele momento, quer dizer, que se o indivíduo não estiver bom naquele momento, se ele não tiver, ou se ele tiver estudado muito para fazer aquela avaliação e não tiver um domínio, quer dizer, ele vai acabar tirando uma boa nota, mas não tem domínio. E muitas vezes o indivíduo vai tirar uma nota ruim e tem um domínio, né? Então é um ensino uniforme em turmas personalizadas, velocidade de aprendizado e características pessoais distintas, ou seja, nós temos uma turma com diversos indivíduos, diversas características, diversas velocidades de aprendizado, e nós temos um ensino uniforme. É o mesmo ensino, a mesma forma passado para todos os alunos. Os aspectos irrelevantes que nós abordamos é que o aprendizado precisa ser transformado em memória permanente. Esse é o objetivo do professor, quer dizer, ensinar um conteúdo em sala, o aluno entendeu aquele conteúdo, ele leva para si e demora uma semana, ele ainda tem aquele conteúdo na mente.
né? E para isso nós precisamos entender as características de inteligência de cada indivíduo e verificar como que nós podemos alcançar esse objetivo. Dentro disso, nós temos que estudar alguns conceitos, que nós temos aí o Gardner com as inteligências múltiplas, temos também uma citação de Liberato e Silva, que traz o estudo das redes neurais na educação, para que a gente possa alcançar e estimular o aluno, né, o estudante, para que o aprendizado possa permanecer de uma forma mais efetiva. E nós temos a gamificação, que traz essa proposta multidisciplinar, quer dizer, por mais que nós tenhamos o conteúdo de forma separada, cada professor dando a sua disciplina, a sua matéria, nós podemos juntar tudo isso na gamificação, ou seja, realizar tarefas gamificadas multidisciplinares e dessa forma mostrar para o aluno essa necessidade e trazendo a sistemática do jogo, né, o ato de jogar, que é uma coisa que ele já tem rotineira, é algo que traz prazer para ele, isso vai mostrar para o aluno que o aprender pode ser prazeroso, né, que as disciplinas elas estão ligadas uma à outra e pode existir prazer no momento de aprendizagem. É isso que nós esperamos alcançar nos alunos. O nosso projeto em si, né? Qual que é a nossa ideia de trabalho? É aplicar metodologia de aprendizado com focos na ideologia de educação 4.0, que é a ideia de trazer conteúdos tecnológicos, trazer ferramentas, trazer ideias diferenciadas. No caso, estamos vindo com a ideia da gamificação, que não necessariamente tem que ser tecnológica, né? Eu não preciso aplicar somente de uma forma tecnológica. Eu posso fazer um conteúdo gamificado em sala de aula e utilizar um jogo virtual que o aluno pode jogar em casa. Quer dizer, eu trago algo que é muito complexo, né? Você trazer para o aluno uma educação, um ensino integrado, às vezes pode ser cansativo. Mas se nós fizermos ali um ensino meio período, né? Ou na manhã ou no período da tarde, mas ele estar em casa e buscar o conteúdo, quer dizer, ele vai ter um ensino integral, só que de uma forma prazerosa, ele não vai nem perceber, né, o que está acontecendo, né? Como nós havíamos falado, o projeto está sendo aplicado na terceira e quarta série, né, na cidade de Votuporanga, aqui no Noroeste Paulista. Nós estamos utilizando o sistema CELS, que é um sistema que faz o cadastro das turmas, cadastro dos estudantes e o cadastro dos jogos que vão ser utilizados. O foco do projeto, né, principais foram selecionados professores inicialmente de português e matemática para que nós pudéssemos realizar os testes e verificar a eficácia da proposta, né, alguns vídeos para incentivar os alunos, porque não adianta a gente trazer algo para os alunos e eles não sentirem o desejo de utilizarem, principalmente quando a ideia é que eles utilizem fora da sala de aula, né, para pegar em casa, ter o desejo de ir lá pegar o celular, pegar o computador, jogar aquele jogo e aprender, né, o conteúdo. Então, assim, nós estávamos com a ideia de fazer vídeos incentivando os alunos a participarem e tendo uma rede, como se fosse uma rede social dentro do sistema, em que ele pudesse no jogo dar a sua opinião, compartilhar experiência, mostrar o seu desenvolvimento para os seus colegas. Aqui nós temos uma tela, né, um protótipo. Então ali nós temos a ideia espacial, né? Temos um avatarzinho ali e as atividades vão sendo inseridas de forma gamificada durante o processo, né? Nós temos uma história e o aluno se envolve com essa história e conforme ele vai andando por partes dessa história, ele vai resolvendo algumas problemáticas que são pertinentes ao seu conteúdo. E, na verdade, a ideia é que ele nem perceba que ele está aprendendo, né? Porque o objetivo é que ele consiga, após resolver alguns problemas, avançar e continuar a história. Como que nós analisamos os resultados, né? O jogador, o aluno, ele vai escolher entre os temas e conteúdos abordados pelo professor. Então, o professor vai lá trabalhar com multiplicação, divisão, fração. Então, ele vai lá escolher um determinado conteúdo. Eu quero ver a parte de fração. Então, ele vai entrar no jogo, vai ter uma parte exclusiva que só
com conteúdos de fração no meio da história, né? O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado o tempo que o aluno demorou na plataforma, quantos erros e quantos acertos ele teve em cada parte que envolvendo o conteúdo estudado. Dessa forma, o professor consegue analisar de uma forma individual cada aluno. Quer dizer, ele tem um relatório que ele verifica que, por exemplo, para multiplicação, ele tem 4 alunos que demoraram muito para avançar. Então ele percebe que esses 4 alunos ele pode fazer uma tarefa adicional, ter uma conversa diferenciada, para que ele consiga equilibrar toda a turma e trazer um conhecimento equalitário entre todos os indivíduos da turma. Esse é o principal objetivo, né? E tendo abordagens de múltiplas disciplinas, a gente consegue também perceber onde que está a principal falha, né? As principais defasagens do aluno. Desse jeito, quando a gente conclui o ano, a gente não fará o que é sempre feito, né? Que chega no final do ano, vamos fazer uma análise da turma. Ah, essa turma vai para o próximo ano, mas ela está com defeito nessa área, né? Com defasagem. Não. A ideia é que em cada bimestre, em cada momento ali, inserir um conteúdo novo traz a gamificação. E ali a gente já percebe se o aluno realmente aprendeu ou não aquele conteúdo. As considerações finais, existem várias formas de se aplicar os conceitos que estão na educação 4.0, estratégias novas a cada momento, principalmente levando em consideração que os nossos alunos evoluem de uma forma muito mais rápida que os métodos que nós possuímos. Quer dizer, muitas vezes nós podemos achar formas, eles trazerem para nós formas diferenciadas que a gente pode utilizar no aprendizado. Obrigado a todos. Eu gostaria que vocês lessem, né, o nosso resumo na íntegra para poder conhecer os detalhes, e qualquer dúvida nós estaremos à disposição. Muito obrigado.